Glória a Deus, hoje é dia 4 de setembro de 2024, uma porção da palavra por dia. Deus tem colocado isso no meu coração e eu quero trazer aqui, né, estou aqui com o pastor Zacarias, eu quero trazer Gálatas 5, né, pastor? Sim. Eu quero trazer aqui o que o apóstolo Paulo nos mostra a diferença, né? Os frutos, quando uma pessoa está em Cristo e quando ela está na carne, né? Os frutos do Espírito e os frutos da carne. Olha como essa palavra ela é bem clara para nós, né, pastor? Sim. Pode falar. Então o apóstolo Paulo fala, né, que as obras da carne são Sim, manifestas, né? sim. As quais são, e aí ele elenca, né? Uhum. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Uau. Ué, pastor, mas são muitas obras da carne, hein? Eu estava São. pensando aqui agora, pastor, sobre, por exemplo, a gente não vai falar de todos para o áudio não ficar grande, mas, por exemplo, alguém que está na feitiçaria, por exemplo, se alguém disser esse é de Deus, não é correto, Isso. né? Porque a palavra já diz aqui, então, né? Sim, Feitiçaria é sim. obras da carne, né? A palavra é clara, né? Aham. A clara, é E clara. ira, né? A ira, a gente tem que controlar a nossa ira, que mais? A lascívia, a prostituição, né? Outro dia a gente viu na mídia alguém que está na prostituição e dizendo que Deus está com ela, e ela colocando a Bíblia e falando, e posando para prostituição e dizendo que Deus está com ela. Bem, não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo aqui, né? Que são obras da carne. E aquilo que é da carne não convive aí com o Não tem o Espírito, espírito, né? né, Não de tem o Deus. Espírito de Não tem o espírito de Deus. Deus. São enganos, né, do maligno, porque o diabo ele sempre pega a palavra de Deus e tenta distorcer, né? Sim, E às vezes Deus fala que uma coisa é pecado, nós não devemos praticar isso. E o sim, diabo fala, não, dessa forma não tem nada a ver, isso aí foi no tempo antigo, sim, hoje as coisas mudaram, né? Sempre o engano do inimigo. sim. Então, recomendo que vocês leiam aí, né? Gálatas 5. É 5? Tá no 5 mesmo, né? Dentro Tá, do e 5, só né? para terminar, Marcos, Agora aqui vamos para as do obras Espírito, do né? O fruto Espírito do agora. Os Espírito. frutos do Espírito, gente. Então, Olha a a diferença. partir do 22 diz: Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. Bem, eu entendo que existe lei para as outras coisas. É, sim, com certeza. Nossa, glória a Deus, pastor. É, a nossa porção aqui da palavra é um tempo curto, mas o objetivo é incentivá-los à leitura, incentivá-los a buscar a verdade, né? Gostaria até de repetir aqui é, o 22 e o 23, né? Só para caridade, são os frutos do Espírito, né? Isso. Caridade, o que Gozo, mais? Gozo, quer dizer, prazer no Senhor, na meditação da palavra, o que mais? paz. Paz. E essa é a paz que excede todo É, entendimento, só né? Cristo dá. Não é a que o mundo Não. oferece. O que mais? Longanimidade. Essa palavra é difícil, hein? Longanimidade. É, Eu tava vendo lá, parece que fala assim, é, a capacidade de suportar algo em benefício de outro, né? isso. Não, É às andar vezes, a segunda milha, né? Às vezes a gente fala, não, paciência tem limite, mas a longanimidade nos leva a nos esforçarmos a tolerar mais as pessoas no sentido de querer ajudá-las, né? sim. Continuar orando com elas e acreditar que Deus pode agir ali, né? Nossa, não é fácil, não, hein? Não. Mas o Espírito pode. Só pelo Espírito O Espírito mesmo. pode nos conduzir. Vamos lá. Benignidade, Essa aí já tá falando. é, Tem a ver com tudo que é bom, né? fazer o bem, né? Tudo que é Sempre. bom. Né? Né? Bondade, Bondade. E fé, agora essa é, bondade, sim. tem muita gente que se confunde, né? Aham. Certas coisas, não, você tem que fazer a bondade, mas a bondade ela vem escrito na palavra de Deus. O que é ser bom, né? Mas vamos Uhum. lá. Fé, Fé. Hoje eu vi um pastor falando, interessante, pastor. Assim, a gente lê, mas tem que ter o discernimento mesmo, né? uhum. Porque tem gente que acha que fé é um sentimento, perdão é um sentimento. Não é. Por exemplo, fé é um mandamento, né? É uma decisão, né? É uma decisão. Por exemplo, o Senhor manda você ir. Vai para a missão na aldeia, tal lugar, vai levar a palavra. Se você falar assim, eu tô com muita vontade de ir. Não, aí eu não vou, É. né?
É obediência igual Abraão foi com Isaac, né? É. Ele foi meio assim, mas foi. E fé é a certeza daquilo que se espera e convicção de fatos que não se veem, né? É, Hebreus 11:1 traz a Hebreus definição. 11, 1. Mansidão. Mansidão. Outro dia eu só pregou sobre mansidão, né? Sim. O Senhor falou, sejam mansos assim como eu sou. Isso. Né? Capacidade de tomar a decisão correta, né? No sermão da montanha, né? Resolver as montanha. questões sem ser do padrão do mundo, né? De brigas, de discórdias, né? Mansidão. E temperança. Temperança a gente resume como, assim... Um equilíbrio, né? Aquela pessoa que ela não é aquela pessoa desequilibrada, que tem um problema, ela apronta e bagunça tudo, né? E dá um mau testemunho, né? O temperante, ele apresenta um equilíbrio de emoções, de atitudes, né? Ele é coerente, né? Com o que ele prega, ele vive, né? De acordo com a palavra. Não sai, né? Não chuta o balde. Isso me faz lembrar, sabe o quê, pastor? Tem gente que fala assim, não, a verdade tem que ser dita. A verdade tem que ser dita, mas tem que ter o equilíbrio até na hora de falar a verdade. Isso, e tem um momento também de falar a verdade. Tem um momento de falar e um momento de calar. Salomão disse, né? Há tempo para todas as coisas. Todas as coisas. Debaixo do céu, né? Eu me lembro da história rapidão aqui. Quando eu comecei a treinar capoeira em 94, cheguei no professor lá, meu amigo me levou lá e eu tinha já problema de visão nessa época, né? E o professor, eu cheguei e falei, tem como eu treinar isso aí? Ele falou, por que não? Detalhe, né? Fui treinando, com 2, 3 anos depois eu já estava de igual para igual, mesmo com 7% de visão, né? Aí passou uns 20 anos depois, conversando com ele, eu já era instrutor já, e passou muitos anos. E conversando com ele, né? Falei assim, mestre, vou superar você. Ele falou assim, nossa, já superou. E eu quero até te falar uma coisa. Quando você entrou, você começou, eu falei daquele jeito, mas na verdade eu tava morrendo de medo e não acreditava que você ia superar, não. Por mim você nem entrava. Ele ficou com medo. Então, assim, ele falou a verdade 20 anos depois. Olha só. Né? Então, assim, graças a Deus, ele sabedoria, né? teve. Ele encarou, né, o medo e foi pela fé. Amém. É isso aí. Glória a Deus. Deus abençoe, né, pastor? Sim. Você e sua família. Amém.